Fala pessoal, tudo bem? Muito bom ver você aqui nesse segundo módulo. Acredito que se você está aqui agora, você já conseguiu concluir o primeiro módulo que a gente falou sobre algumas ferramentas do Excel. Então agora a gente vai iniciar uma segunda parte, uma parte que eu posso considerar uma parte intermediária do Excel, tá? Onde você vai aprender um pouco sobre tabela dinâmica, sobre inserir imagens e figuras. Você vai aprender também a falar sobre hiperlinks, né, que é uma ferramenta bem bacana que o Excel oferece. Cabeçalho, rodapé e também o layout da impressão, quando a gente precisa tirar a nossa ideia ali do Excel e fazer uma impressão de modo bem estruturada, um modo bem qualificado ali para que as pessoas que forem utilizar esse produto que eu criei, ela consiga ter mais praticidade ali quando for utilizar essa ferramenta que eu criei. Então a gente vai iniciar esse segundo módulo. Então se você não fez o primeiro módulo ainda, se você caiu nessa aula aqui, assim, né, você pulou as duas primeiras aulas, eu te convido a voltar lá, fazer a primeira aula, fazer o primeiro módulo, onde você vai sair da estaca zero e já vai poder criar planilhas, tá? Então agora a gente vai iniciar nesse segundo módulo, que vai estar bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu quero passar aqui e já te desejar bons estudos e que você fique comigo aí até o final desse curso. E aí eu já te adianto também que o módulo 3 e 4 já está em preparação para a gente concluir o nosso Excel em 4. Eu te vejo aí durante a aula, tá? E se você quiser entrar em contato, pode ficar à vontade e a gente vai falando aí. Valeu! Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade na nossa aula. Então bora botar a mão na massa, tá? Vamos voltar aqui para o Excel, selecionar uma base. Eu já criei aqui uma planilha, ó, planilha lista de compra 2. Eu já criei aqui alguns produtos, tá? As quantidades que eu preciso. E agora a gente vai começar a colocar uma categoria. O que seria uma categoria? Aonde eu utilizo esse produto, tá? Então, só para a gente dar uma passada na tabela rapidamente, a gente vai ver aqui, ó, o café, eu tenho ele na cozinha, né, o pão, o leite, o arroz, todos eles estão aqui na categoria cozinha. A TV, rádio, sofá, mesa de centro, a gente tem ela aqui na sala, tá? Sabonete, pasta de dente, escova, shampoo e toalha, a gente vai ter aqui no banheiro. Então, a gente quer, de forma dinâmica, juntar e facilitar a visualização, caso eu queira filtrar somente por categoria e eu queira ver a quantidade de produtos que eu tenho na cozinha, a quantidade de produtos que eu tenho na sala. Então, a gente vai falar agora sobre a tabela dinâmica. E é justamente isso que a tabela dinâmica faz. Ela consolida as informações de forma que facilite a visualização do usuário, tá? Então, para a gente iniciar aqui, ó, eu já fiz a minha tabela. Eu te aconselho que você pare o vídeo e você também cria uma tabela similar a essa, tá? Pode ser outros itens ou outra categoria, mas a base ela tem que ser assim, tá? Uma coluna para produtos, uma coluna para quantidade e uma coluna para categoria. Ela está no formato básico. A gente então só vai dar uma organizada, uma formatada nessa tabela. Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei minha tabela e vocês podem ver que a gente estava aqui, né? Na página inicial. A gente agora vai falar dessa tabela, que é dessa página aqui, ó. A gente vai falar da página inserir, tá? Então, eu tenho a tabela dinâmica aqui e eu tenho a tabela. Eu quero formatar minha tabela rapidamente, ó. Eu vou só dar um clique aqui e vou dar OK. Ó, ela já formatou minha tabela de forma mais organizada, tá? E agora, novamente, eu vou selecionar. Vou selecionar aqui, ó. E eu vou fazer uma tabela dinâmica com ela. Cliquei na tabela dinâmica e ele aqui está me dando umas opções, ó. Escolha os dados que deseja analisar. Selecionar a tabela ou intervalo. Eu já selecionei minha tabela, tá? E aqui ele fala assim, ó, escolha onde colocar a tabela dinâmica. Uma nova planilha, então ele vai criar uma nova aba aqui, ou uma planilha existente. Geralmente, eu coloco uma nova planilha, tá? Aí fica a seu critério, mas eu sugiro que coloque uma nova planilha. Então eu vou dar OK. Aí, ó, legal. Ele já me deu essa opção aqui de construtor da tabela dinâmica, e aqui ele me deu aonde essa tabela vai ficar. E aqui embaixo, ó, pode avaliar que aqui ele criou uma nova tabela, uma nova aba. E aí, como que eu vou distribuir essas informações dentro da minha tabela dinâmica? Aqui vocês podem verificar que eu tenho um campinho chamado filtro, né, filtros, outro campo chamado colunas, outro campo chamado linhas e outro campo chamado valores. E vocês vão observar que quando eu movimentar um desses aqui para dentro de cada quadrado, vocês vão ver que aqui ele vai começar a criar uma tabela dinâmica. Olha que legal. Então, o primeiro que eu quero modificar, que eu quero trazer aqui, é a lista de produtos, que são o nome dos produtos que estão lá. Então, ó, eu já coloquei aqui, ó. A lista de produtos vai ser onde vai ser os meus filtros. E quando eu clicar aqui, ó, ele vai filtrar todos os meus itens que estão na minha tabela, tá? Mas a gente vai continuar. Aqui na quantidade, quando a gente fala de números, a gente só pode colocar essa opção aqui de números nesse campo aqui, de valores. Porque não existe a possibilidade de eu calcular letra e palavras. Então, aqui eu coloco sempre números, tá? Fique bem gravado isso aí em vocês.
Ó, eu vou selecionar, eu clico e arrasto aqui para dentro dessa caixa, tá vendo? Pode ver que ele já me deu uma soma, a soma de quantidade de tudo que está lá. Se eu pegar toda aquela quantidade, ele vai dar 27 unidades, tá? E por último, eu quero colocar a categoria na linha aqui, ó. Eu quero saber por categoria quantos produtos eu tenho. Então, ó, você pode observar aqui, eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Ó, vou colocar aqui um zoom de 150. Olha só como é que ficou legal. No banheiro eu sei que eu tenho 8 itens, na cozinha eu tenho 15 itens. Na verdade, quantidade, né, não são itens. No banheiro eu tenho 8 unidades de produtos, na cozinha eu tenho 15 unidades de produtos e na sala eu tenho 4 unidades de produtos, tá? Se por acaso eu queira mudar, eu não quero soma, eu quero quantidade de produtos, tá? Eu não quero somar a quantidade, eu quero saber quantos itens eu tenho em cada cômodo da casa. Então é simples, eu venho aqui nessa opção de valores, clico aqui, ó, ou se você tiver com Excel diferente, você vai clicar com o botão direito e ele vai aparecer opção, as opções aí do campo da tabela, tá? E você vai selecionar contagem. Olha só, você seleciona contagem e ele vai trazer, ó, ele trouxe que eu tenho 5 produtos no banheiro, ele vai me trazer aqui 4 produtos que eu tenho na cozinha e 4 na sala. Além daqui, de vou clicar aqui nesse campo, né? Eu também posso clicar aqui, ó, botão direito, e eu venho aqui, ó, configurações de campo. Olha só. E eu consigo também mudar aqui, tá vendo? Eu consigo colocar média, eu consigo contar números, tá? Então, a gente, por enquanto, vai deixar soma, tá ok? Ou contagem mesmo, tá? Vamos deixar lá, mas a gente pode deixar soma também, tá? Vamos deixar soma, ele vai somar tudo. Então, aí eu quero agora saber, eu quero mudar essa tabela não ficou legal, eu quero modificar, eu quero saber outras informações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar isso aqui, ó. Eu posso trazer a categoria para cá, tá vendo, ó? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá para vocês verem, ó. Aqui, ó. Eu posso trazer a categoria para a coluna, eu posso pegar a lista de produto e colocar para cá, tá vendo? Ele vai criando vários tipos de tabela conforme eu vou mudando, ó. Eu posso trazer a categoria por filtro. Então aqui eu tenho todos os itens, porém eu quero saber somente os itens, e aqui eu posso somar, aqui já está soma. Eu quero saber somente os itens do banheiro, por exemplo. Eu vou vir aqui e só os itens do banheiro. E detalhe, o legal é que ele já vai somando aqui para mim. Tá? Por isso que chama tabela dinâmica. Conforme eu vou modificando aqui, ele modifica aqui também. Tá? Isso facilita muito quando você precisa fazer uma tabela rápido e você precisa utilizar algumas funções. Então aqui ele já te ajuda já, porque aqui ele já está dando a soma, aqui ele já está dando a soma também. Se eu tivesse o mesmo item repetindo lá na minha tabela, ele já iria somar junto a esse número aqui. A gente vai fazer esse teste, olha só. A gente vai vir aqui, ó, aqui na compra 2, e aqui, ó, eu vou inserir uma linha, e eu vou colocar aqui arroz de novo, olha só, arroz de novo, e vou colocar 3 e também cozinha, tá? Coloquei aqui, ó. Deixa eu copiar esse aqui, e vou colar aqui, ok. Tá vendo que eu modifiquei? Agora eu vou voltar na minha tabela dinâmica, vou clicar aqui, e eu vou, aqui na minha análise de tabela dinâmica, eu posso até vir aqui, ó, botão direito, eu vou atualizar dados, ó. Quando eu atualizo dados, pode ver que o arroz era 1 e agora ele está com 4. E aqui ele já mudou também. Se a gente voltar na tabela, você pode ver, ó, o arroz eu tenho 1 mais 3, 4. Então ele já automaticamente somou aqui para mim. Então isso, a tabela dinâmica é isso. Ela facilita, ela agiliza a hora que eu preciso modificar uma planilha de forma rápida. Tá vendo? Ó? Então no total geral deu 30 itens, né? Olha só, todos os itens. E aqui eu consigo fazer o filtro de forma organizada por categoria. Tá? Você pode utilizar esse modo aqui em outras planilhas também, ok? E aí você, igual eu comentei, você pode fazer aqui, ó, formatar células, você pode atualizar os dados, você pode mudar a configuração do campo, tudo isso através dessa barrinha aqui, essa aba aqui, construtor de tabela dinâmica, ok? Vamos supor que eu não queira nenhuma informação, ó. Eu vou fligando aqui e vou tirando. Eu quero saber somente a categoria e eu quero saber a quantidade por categoria, tá vendo, ó? Eu não sou obrigado a colocar cada campo em uma coluna. Posso tirar um campo, posso colocar um campo, então facilita a minha visualização. E se eu fosse fazer na mão isso aqui, eu iria demorar um pouco mais até eu conseguir pegar essa coluna, fazer uma função para somar isso aqui e depois tirar os duplicados, e me daria um pouco mais de trabalho. Aqui na tabela dinâmica não. Com 3, 4 cliques aqui a gente já consegue montar uma tabela. Depois disso, eu posso selecionar, né, se eu quiser, né, eu posso selecionar minha tabela, copiar e enviar talvez para o meu chefe, para o meu cliente. Então isso aqui facilita bastante, ok? Essa parte de tabela dinâmica a gente finalizou. Bom pessoal, agora a gente vai, eu vou te mostrar como inserir uma imagem
numa tabela de Excel. Muito simples, tá? Então, eu vou criar mais uma aba aqui, vou vir aqui, ó, em inserir, e eu vou selecionar essa opção aqui, ó, imagens, tá? E aí fica muito fácil de você identificar, tá? Eu vou escolher uma imagem qualquer aqui, deixa eu ver, vou escolher uma imagem qualquer e vou inserir. Olha aí, tá vendo? Uma imagem qualquer dentro do Excel. Lógico que se você for utilizar uma formatação de imagem, o Excel ele não é o mais apropriado para você utilizar, tá? Numa situação dessa, tá bom? A imagem dentro do Excel, às vezes você tem uma tabela, você quer colocar um logo lá em cima, não sei, você quer deixar um logo no cabeçalho ali da sua tabela, você vai ter aqui alguns campos, né? Vamos fazer aqui um exemplo, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, já coloquei o logo aqui, aí eu vou fazer assim, ó. Tenho essa tabela aqui que vai ser o título da minha tabela. Eu vou mesclar isso aqui e vou colocar aqui, ó, lista de produtos, um exemplo, tá? E aí eu posso usar a imagem aqui no cantinho, geralmente justamente para isso que a gente vai utilizar imagem dentro do Excel, tá? É para colocar aqui um logo, é para colocar talvez lá embaixo um rodapé e tal, mas nunca para editar imagem. O Excel ele não é um sistema, ele não é uma ferramenta para edição de fotos, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro. Às vezes a pessoa tem uma foto, vou jogar no Excel para mexer. Eu não aconselho. Tem outras ferramentas, outros programas que você consegue utilizar para formatar a imagem, tá? Então vocês viram que é bem simples, tá? Eu quero colocar formas, mesma coisa, eu venho inserir, tá? E aqui ele me dá opção de formas, olha só. Várias formas que eu posso utilizar para o meu Excel. Vamos usar esse aqui de exemplo. Eu selecionei e coloquei uma forma aqui, ó. Tá vendo? Meio pequenininha, mas dá para vocês verem, ó. Vou aumentar o zoom aqui só para facilitar, ó. Olha só. Coloquei aqui uma seta, uma setinha. Às vezes eu quero, né, deixar uma setinha indicando alguma informação e tal. Eu posso colocar outras questões também, ó. Vou aqui em inserir. Aqui eu coloco formas, eu coloco inúmeras formas aqui. Eu vou colocar essa setinha aqui que é mais legal. Olha só, eu desenho ela, tá? E aí eu posso colocar ela aqui, mas fica a critério onde você quer colocar. Às vezes você pode utilizar essas formas aqui para algum trabalho, tá bom? Então, aqui ficou claro aqui como que eu insiro formas e imagens, tá? Vamos supor que eu queira fazer um fluxograma, um organograma, tá? Então, eu vou também aqui inserir, eu vou vir nesse objeto aqui, ó. Eu vou clicar aqui nele e ele vai me dar uma série de dicas, olha só. Eu quero criar uma lista, tá? Uma lista. Então, ó, eu tenho várias opções de lista que eu posso criar. Eu quero criar um processo, uma atividade que ela tem um andamento, vamos dizer assim. Eu tenho várias opções aqui. Eu quero criar um ciclo, é algo que sempre vai acontecer, tá? Ou eu quero montar, no caso que eu acabei de dizer, eu quero montar um organograma. Tem uma equipe e eu quero fazer ali quem que é o mais importante, não o mais importante, mas o que está em cima, no topo de toda a equipe, seja o líder, seja o coordenador, seja o diretor, gerente, e aí eu vou abaixando. Eu vou usar esse aqui de exemplo para vocês darem uma olhada, olha só. Vou pegar esse primeiro aqui, e aí vocês vão poder observar, tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma série de informações aqui que eu posso mudar, e aqui eu tenho um organograma já quase pronto. Aqui eu vou colocando o nome, ó. Aqui vai ser a função CEO, aqui vai colocar diretor, tá? Olha só, ele já vai, eu vou escrevendo, ele já se adequa já conforme meu texto. E aqui eu tenho as gerências. Olha só, tem o CEO da empresa, tem o diretor da empresa e aqui eu tenho as gerências. Eu vou colocar aqui a logística, eu posso colocar aqui financeiro, e posso colocar aqui contabilidade. Olha só, tá vendo? Então eu já criei aqui uma hierarquia, né? Um organograma de forma bem rápida, bem simples, e ele fica de forma organizada. Tanto que se eu mexer para algum canto, ó, eu vou pegar essa logística e vou trazer um pouco para cá, ó. Vou trazer ela um pouco para cá. Tá vendo que ele segue, ó,
pode ver aqui que ele seguiu aqui a formatação, ok? Então, eu não gostei desse azulzinho, eu quero colocar uma outra formatação, quero colocar uma formatação diferente, mais voltado para a cor da minha empresa, um exemplo. Eu venho aqui em Design, e aqui eu posso mudar o formato, eu posso clicar aqui, ele já vai mudar, tá vendo? Aqui eu posso colocar o nome da pessoa, tá? Da pessoa, aqui eu posso mudar as cores, olha só, posso deixar de outra cor, tá? Posso deixar de várias cores, eu posso continuar mudando aqui, ó, se eu clicar aqui para baixo, ele vai me dar outras opções, outros modelos, né, de organograma, tá? Então eu tenho várias opções, eu posso colocar assim. Esse aqui a gente usa bastante, tá, pessoal? Esse aqui, a gente usa muito isso aqui quando você tem uma equipe e você quer mudar ali, você quer nomear, você quer criar um organograma, você quer deixar um negócio mais... quando você olha, você já consegue observar a formação da sua empresa ou da sua equipe. Então, a gente tem várias opções, tá vendo? Isso aqui, se você fosse fazer na mão, né, fazer cada campinho desse, cada bloquinho desse, você teria muito mais trabalho. Então, aqui no Excel ele já dá uma informação bem mais simples, olha só. Tá vendo? Ó? Pode ser um processo, tá? Então, a gente vai colocar outros modelos, tá? Vou apagar esse aqui, ó. A gente vai apagar esse, a gente vai inserir outro modelo. Aqui a gente fez um modelo de organograma. Agora, a gente vai fazer um modelo, vamos ver um modelo legal aqui, ó. A gente vai fazer um modelo de ciclo, por exemplo. É um ciclo que sempre vai acontecer, tá? É uma atividade que ela sempre vai acontecer. Ela tem um ciclo, essa é a palavra, tá? Correta. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, vai ter atividade 1, por exemplo. Atividade 1, aqui. Atividade 2, e assim vai embora. Atividade 3, atividade 4 e atividade 5. Quando acabar a atividade 5, vai retomar a atividade 1. E aqui é um ciclo, tá vendo? Ele vai sempre continuar. Posso também mudar as cores? Posso. Eu escolho aqui, ó. Posso mudar. Aqui está um degradê. Posso mudar para outras cores totalmente aleatórias, tá? Então, isso aqui facilita para a gente criar. Isso aqui, se a gente fosse criar também na mão, iria ser bem complicado, tá? A gente iria ter um trabalho a mais aí. Tá vendo? Ó? Dá várias opções, ó. Várias opções que são bem interessantes que eu posso utilizar. Olha só que legal. Começa aqui na atividade 1 ou na atividade 5, ele vai subindo até a atividade 1. Olha que interessante. Várias opções, tá vendo? E aí vai muito do que você precisa, né? Do que você está utilizando. Então a gente tem aqui inúmeras situações que a gente pode ir modificando. Essa parte do Excel é bem interessante também. Isso aí. Então essa parte aqui a gente finalizou também, ok? De inserir imagem e aqui inserir figuras já pré-prontas, vamos dizer assim, né? Então isso aqui também facilita bastante a nossa função aqui no Excel. Agora a gente vai pular, gente, para gráficos, ok? Então a gente vai iniciar agora, na parte desse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre gráficos. A gente vai utilizar aquela nossa tabela aqui aquela tabela, a primeira tabela que a gente fez, a tabela de lista de compras, ok? Então a gente vai vir aqui, ó. Tem minha lista de compras aqui, ok? Minha tabela dinâmica já está pronta aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, tabela dinâmica, list, vou colocar assim, compra, tá? Então, eu tenho aqui minha lista de compras e aí a gente vai fazer um gráfico em cima dessa tabela aqui. Como que eu vou inserir um gráfico? Eu tenho duas opções de inserir gráfico. Eu posso selecionar a coluna que eu quero e inserir o gráfico, ou eu posso direto aqui no gráfico. Primeiro a gente vai falar de inserir, primeiro a gente vai falar de inserir conforme seleção. Eu vou selecionar esses dois, já estou aqui em inserir e vou inserir um gráfico. Olha só, gráfico de colunas agrupadas, colunas empilhadas, e aqui eu tenho vários tipos de tipo de gráfico. Então, aqui eu já te falo, você pode, igual eu falei no primeiro módulo, você pode explorar um pouco mais. Estou dando alguns exemplos, porém, você pode explorar um pouco mais de cada módulo ou de cada modelo de gráfico, tá? Eu tenho o gráfico aqui de linha, tá? Ó, eu tenho gráfico de linha, eu tenho gráfico de barra, aqui de coluna, né? Eu tenho gráfico pizza,
Tá? Então, tem vários modelos de gráfico que você pode e deve dar uma passada por esses gráficos aqui, ver como que fica, tá bom? E também tem a opção aqui, ó, gráfico recomendado. O Excel 2016, ele tem essa funcionalidade, ele recomenda um gráfico para você. Coisa que nos outros, nas versões anteriores de Excel, não tinha essa opção, tá? Eu vou clicar aqui nesse gráfico, eu vou pedir uma sugestão de gráfico, tá? Eu quero saber sugestão de gráfico. Eu vou selecionar a minha tabela toda, ó, vim aqui, vou selecionar ela toda, olha só, e vou pedir uma opção de gráfico. Olha só, que ele já me deu algumas opções, tá vendo? Café, pão, leite, arroz e tal, ele já me deu algumas opções, olha só. Então, eu não gostei muito dessa opção aqui porque ele está trazendo os itens e vai ficar muita coisa. Eu não quero que fique assim, tá? Eu quero que ele apareça aqui por categoria. Eu quero saber a soma de categoria. Aonde que eu tenho essa soma de categoria? Na minha tabela de banco, na minha tabela dinâmica. Lembra que a gente tem a nossa tabela dinâmica lá e lá mostra quantidade de itens e quantidade por categoria. Então, ao invés de eu selecionar essa aqui, que vai me dar um número todo fracionado, eu já vou direto na minha tabela dinâmica. E aí eu consigo integrar o meu gráfico com a minha tabela dinâmica. Olha que legal. Então eu volto aqui na minha tabela dinâmica, eu vou selecionar esse cara aqui, olha só, e vou inserir um gráfico. Ó, vou clicar aqui, ó, gráfico recomendado. Olha só, tá vendo que ficou melhor? Olha só, banheiro, aqui, ó, vamos usar esse gráfico de pizza aqui, ó. Poderia usar outros, mas... E também esse aqui é os gráficos que o Excel me recomendou. Nada impede de eu usar um gráfico de linha, tá? Nada impede. Mas primeiro a gente vai usar o gráfico recomendado, depois a gente vai fazer o de linha, por exemplo. Olha só. Olha que bacana. Eu já integrei a minha tabela dinâmica com o meu gráfico. Isso já é bem interessante, né? Olha só. Então aqui eu sei que a cozinha aqui, ó, é o laranja. E aí eu também já vou explicar um pouquinho sobre gráficos, tá? Como que a gente lê um gráfico? O gráfico, esse gráfico aqui, especificamente, ele é composto por uma pizza, né? Simboliza aqui uma pizza, isso aqui seria 100%, e aqui embaixo ele tem uma legenda, aonde o azul ele representa aqui o banheiro, o laranja ele representa aqui a cozinha, e o cinza ele representa a sala. É assim que eu consigo ler um gráfico, tá? Vamos mudar, eu quero utilizar outro gráfico, eu não quero utilizar esse gráfico aqui, eu quero usar um gráfico de coluna, por exemplo. Ó, já está selecionado, venho em inserir, tá? Vou aqui em gráfico recomendado, e aqui eu vou em gráfico de coluna, tá? Olha só, esse gráfico aqui, como que é a leitura desse gráfico? Ó, aqui eu tenho, ele não apresentou a legenda, tá? Porque ele está só com uma cor. Aqui eu tenho o eixo, um eixo aqui na horizontal e um eixo aqui na vertical, tá? Como que é esse eixo na vertical? Ele mostra os valores para mim, tá vendo? Ó? O valor até onde vai a extremidade do meu gráfico. E aqui o eixo horizontal, ele mostra quais são as categorias que eu tenho dentro do meu gráfico, tá? Só que tem um porém aqui, ó. Tá vendo aqui que ele não está mostrando os valores? Eu consigo mudar isso dentro do gráfico do Excel, tá? O Excel, ele 2016 também, ele facilita isso para mim. Então, tá vendo? Eu tenho o gráfico e aí eu quero modificar esse gráfico. Ele é um gráfico, porém, eu preciso modificar aqui a exibição desse gráfico. Eu quero saber quanto representa o banheiro. Se eu passar o mouse, ele mostra, tá vendo? Valor 18, valor 8 e tal. Mas eu quero saber exatamente, quando eu bato o olho nesse gráfico, eu quero que ele exiba para mim algumas informações, tá? Então, eu tenho essa opção aqui em cima, ó, design do gráfico. Eu posso vir aqui, ó, e mudar a visualização desse gráfico. Ó, posso colocar preto, se eu quiser, tá? Posso colocar assim, tá? Lá no início, ele me dá umas opções, ó, que eu posso colocar aqui. Olha só, o gráfico de forma mostrando aqui para mim quanto que vale cada barra, tá vendo? Ó? Posso vir aqui. Então, tem uma série de opções que eu consigo deixar o gráfico de forma mais fácil de que eu possa ler ele, entendeu? Ou eu, ou quem vai utilizar, né? Então, vamos supor que eu queira colocar mais informações aqui, ó. Vou deixar uma opção aqui, vou deixar esse preto aqui, que eu gosto, acho legal. Tem isso aqui, ó. Aí eu quero esse gráfico aqui, só que eu não quero que ele apresente esses números aqui, que são o que cada um representa, né? Eu não quero que ele mostre.
eu posso vir aqui e posso apagar, tá? Ó, posso apagar. Eu sei que minha escala está aqui de 0 a 20. Esse que está encostando nessa linha aqui, ó, ele é igual a 8, tá vendo? Ó, ele está bem faceado com essa linha que representa o 8 aqui, ó. Então, esse cara aqui vale 8, esse aqui está faceando bem aqui, ele representa o 4, esse aqui também está faceando, ele representa 18, tá? Caso eu não queira, posso deixar ele aqui normal, um Ctrl Z aqui. Eu quero mudar o título do gráfico, eu dou 2 cliques, ó, posso mudar. Quero mudar aqui para gráfico lista, ó, gráfico lista, tá? Então, essa é a primeira forma de como a gente faz um gráfico, ok? Primeira forma de fazer um gráfico. Então, vamos para a segunda forma de fazer um gráfico. Eu vou apagar esse e eu vou vir aqui, ó, inserir gráfico. Vamos pegar um gráfico agora de linha, tá? Só para a gente ver, ó, gráfico de linha. Ó, ele me criou aqui um gráfico em branco, ó, tá vendo? Ele me criou aqui um gráfico em branco. Como que eu vou selecionar os dados? Eu quero selecionar aqui cozinha e a coluna quantidade. Então, com o botão direito, eu vou começar a dar forma a esse gráfico, ok? Então, vou selecionar dados, ó. Vou ao botão direito dentro do gráfico, ó. Aqui, vou selecionar dados. Selecionei dados, tá vendo? Ó? Então, o intervalo do gráfico, isso aqui eu posso deixar em branco. Aqui, eu quero criar a primeira série, eu quero criar para mim a minha primeira categoria. Então, eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó, e já criei uma série, tá vendo? Ó? O nome da minha série, da minha primeira série, vai ser rótulo de linha. Então, eu posso colocar aqui, ó, categoria, na verdade, né? Ó, categoria. E qual o valor do eixo aqui, ó? Qual o valor que eu quero selecionar? Eu vou clicar aqui e eu vou selecionar. Meu primeiro eixo vai ser esse aqui, ó. Ok. Vem aqui e dou ok, certo? Ó, ele já me criou aqui, ó, 1, 2, 3, referente aqui, e ele já me deu aqui o primeiro eixo. Botão direito, selecionar dados, tá? Uma categoria aqui, e eu quero também selecionar o eixo aqui horizontal. Lembra que eu comentei do eixo horizontal, que vai ficar embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó? Eu quero também que ele exiba o nome das categorias, tá? Então, eu vou selecionar aqui, olha só, e vou selecionar aqui, ó. Ok. Pronto. Legal. Pode ver que ele já mudou. Ó. Banheiro, cozinha e sala. Tá? Ah, mas Manuel, não está aparecendo igual aqui o meu gráfico. Tá? É muito intuitivo, pessoal. Ó. Se eu vier aqui, selecionar dados. Ó. Selecionar dados. Tá? Rótulos do eixo. Geralmente, pode ser que no seu aí, ele esteja aqui. Ó, desse lado aqui. Ó. Selecionar eixo horizontal, ele vai estar aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai clicar nesse botãozinho aqui, você vai selecionar o que você precisa, e aí depois você pode dar OK, que ele vai trazer essa informação aqui do eixo horizontal, tá bom? Ah, eu quero criar mais uma categoria, mesma coisa. Eu vou aqui adicionar mais uma, pode ser que no seu seja um pouco diferente, ele vai estar a opção aqui em cima de adicionar mais séries, tá? Nome, eu quero agora quantidade. Tá? E aqui o valor do y, tá? Eu vou clicar aqui e vou selecionar, ó. Seleciono aqui. Fechou. Ok. Olha só, tá vendo? Ó? O meu gráfico já começou a ficar diferente. Mesma coisa daquele gráfico de colunas. O banheiro tá na linha 8, aqui, tá vendo? Ó? Na linha que representa 8. A sala tá aqui no que representa 4 e a cozinha tá aqui no que representa 18. Tem mais opções de gráfico? Tem. Mesmo de linha, eu posso colocar outras opções, tá? Eu vou clicar aqui, eu tenho outras opções de gráfico de linha. Tá bom? Então, isso aí também facilita a nossa visualização. Ok? Olha só, tá vendo? Eu tenho outros modelos de gráfico de linha aqui também. Isso aqui facilita a nossa visualização. Lógico que esse gráfico de linha aqui, ele não é o mais adequado para essa situação. Então, vale uma dica. Cada gráfico, ele tem que ser referente a uma informação. Eu tenho 3 informações aqui: cozinha, banheiro e sala. Um gráfico de linha, geralmente você utiliza para quando você quer períodos mais longos. Eu tenho um mês, por exemplo, quero saber a venda mensal. Eu posso usar o gráfico de linha, que ele vai subir, vai descer e tal. Eu tenho um setor e eu quero saber qual setor mais vendeu. Eu tenho lojas em algumas cidades, vamos dizer assim. Tenho loja em São José dos Campos, tenho loja, sei lá, em Taubaté e tenho loja em Jacareí. Eu quero saber quanto cada loja vendeu.
Esse eu posso usar o gráfico pizza ou o gráfico colunas, que ele me dá informações mais enxutas, né? Com menos espaço de tempo. Então, a gente tem que avaliar também qual gráfico ele se adequa melhor à informação que eu quero passar, tá bom? Então, por aqui, a gente encerra essa parte de gráfico e tabela dinâmica. Quero reforçar, pessoal, que se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo nos grupos do WhatsApp. Então, a minha função aqui é ensinar você a utilizar a ferramenta de forma correta, tá? E eu também não quero que reste dúvidas para que você consiga utilizar, tá bom? Então, vamos retomar aqui para a gente continuar. Olá, tudo bom? Pessoal, passando aqui para te dar uma dica. Você já tomou água hoje? Se não tomou, para um pouquinho agora. Vai lá, toma uma água, deixa aí um pouquinho a aula. Levanta um pouco, tá? Que é bom para os seus estudos também, você não esforçar tanto. Dá uma paradinha, vai lá, come alguma coisa, toma uma água, dá uma respirada e depois você volta para cá para continuar o curso, tá bom? É uma dica que eu tô te dando aí. Valeu, um abraço. Continuar. Apaguei meu gráfico, tá? Vou voltar aqui para minha lista de compra. Então a gente vai voltar aqui, ó. A gente vai iniciar agora outra questão. A gente já falou de tabela dinâmica, a gente já falou de inserir imagem e formas, a gente já falou de gráficos. Agora a gente vai falar de hiperlink. O que é o hiperlink? Ele serve como se fosse uma ponte, tá? Eu vou te dar um exemplo. Lembra que a gente falou sobre formas? Então a gente vai pegar uma forma, tá? Eu vou vir aqui em inserir, eu vou pegar uma forma aqui, ó. Eu vou pegar aquela seta que a gente usou aquela hora e você vai entender por que eu vou usar essa forma aqui. Ó. Criei a minha setinha bonitinha aqui, ó. Legal. Então essa setinha, o que ela vai me indicar? Ela vai me indicar para eu ir lá para a minha tabela dinâmica, ok? Eu quero que através dessa setinha, quando eu clique nessa setinha, ele me direcione para a tabela dinâmica. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com o hiperlink, tá? Então, quando eu aplico o hiperlink numa forma ou em alguma célula, ele vai me direcionar para onde eu colocar ele. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar nesse ícone aqui, ó, adicionar hiperlink. Olha só, ele me deu uma opção. Aí ele vai falar aqui, ó, arquivo ou página da web, este documento ou endereço de e-mail. Então, eu posso direcionar para uma página da web, seja, sei lá, Google ou algum site que eu queira. Este documento que ele está me direcionando aqui para algumas das abas que eu tenho ou endereço de e-mail. Eu posso criar um link em um e-mail específico e quando eu clicar nele já vai direcionar para o e-mail que eu quero. A princípio eu quero mandar aqui para uma tabela, tá? Então qual é o nome da nossa tabela que eu quero direcionar? Eu quero direcionar para essa tabela aqui, ó, tabela dinâmica list comp. Então essa aqui, ó, tabela dinâmica list comp. Ele vai mandar lá para minha A1, tá vendo? Ó? Quando eu clicar nessa setinha, ele vai me direcionar para A1 da tabela dinâmica list comp. Eu vou dar um OK aqui, ó. Pronto, já inseri hiperlink nela. Quando eu clicar aqui, pode ver que até mudou, ó. Agora ele está até com uma informaçãozinha que ele até muda o mouse. Quando eu clicar aqui, vocês vão ver que eu já mudei. Olha só que legal. Eu já cliquei nele e ele já trouxe para minha A1, tá? Minha A1 aqui na tabela list comp. Aí eu quero fazer um botão para voltar, tá? Eu não quero ficar navegando aqui embaixo, ter que clicar aqui embaixo. Eu quero que, quando alguém usar minha tabela, ele seja mais, a minha planilha seja mais intuitiva. Eu quero que a pessoa vá clicando e ela navegue pelas abas sem precisar ficar selecionando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui novamente, inserir. Olha só que legal. E aí eu vou colocar a setinha de voltar. Olha só, vou colocar aqui, ó. Vou colocar a setinha de voltar. Vou vir aqui em inserir, e aí hiperlink neste documento, só que agora eu quero voltar para a minha lista de compra 2, olha só, clico aqui, lista de compra 2, e já está pronto o meu hiperlink, olha que legal. Quando eu clicar aqui, ele volta para a minha tabela, e quando eu clicar aqui, ele vai para a minha tabela. Entendeu como é que funciona facilmente? E aí, olha só, fica bem fácil. Aí eu não quero que ele fique só essa setinha. Essa setinha aqui ele não vai indicar, ele não está indicando para lugar nenhum, a pessoa não sabe para onde ela vai. Então, eu posso colocar um texto aqui dentro, que também está dentro dentro aqui do nosso range aqui que a gente está aprendendo agora. Eu quero colocar dentro da setinha uma informação como se fosse ir para a tabela dinâmica, um exemplo, uma indicação para o usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, caixa de texto. Ó, cliquei na caixa de texto e vou inserir minha caixa de texto aqui dentro.
Ó, vou clicar aqui na minha caixa de texto e vou colocar essa caixa de texto aqui dentro da minha setinha. Vou vir aqui e vou colocar ela aqui dentro. Ó. Vou pegar minha caixa de texto e vou colocar um nome aqui, ó. Ir para tabela dinâmica. Olha só. Tá? Ó, criei esse cara aqui. Vou deixar com o nome menor. Vou voltar aqui, onde a gente já aprendeu, ó. Vou diminuir essa letra aqui um pouquinho. Tá? Vou diminuir também aqui para ele ficar na linha de baixo, ó. No entanto, vou deixar... E eu vou centralizar aqui, ó. Ir para a tabela dinâmica, tá vendo, ó? E com o botão direito, ó, botão direito, eu seleciono ele, vou aumentar um pouquinho aqui a minha setinha e vou colocar essa informação aqui dentro, ó. Ir para a tabela dinâmica. E aí, como ficou uma cor preta aqui, eu posso mudar a cor do meu texto, ó. Olha lá. Quando eu clicar aqui, ó, ele foi. E aqui eu posso colocar a mesma coisa com o botãozinho voltar, um título, um nome voltar, né? Então eu posso fazer isso também. E aí, se eu tenho a setinha, eu posso também clicar na caixa de texto e clicar dentro da setinha, ele vai me dar a opção também. Quando eu clico na caixa de texto, ele me dá a opção de quando eu clico aqui dentro, ele vai colocar para que eu possa dar um nome para essa setinha. Então, aqui quando a pessoa ela vai ler aqui, ó, ir para a tabela dinâmica. Quando ela clicar aqui, ela vai saber. E aí, no voltar aqui, eu vou clicar aqui na minha caixa de texto e vou clicar dentro da setinha aqui, ele já vai trazer lá para mim, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, voltar, por exemplo. Venho aqui, coloco esse voltar aqui dentro, tá um pouquinho grande ainda. Então, eu vou editar esse voltar aqui, ó. Vou colocar aqui dentro, ó, voltar. E vou colocar branco também, ó lá. Pronto, vou clicar aqui na minha setinha, ele voltou, minha tabela dinâmica, ele vai para a tabela dinâmica. Isso aqui você pode fazer numa tabela, você tem uma tabela com várias abas e você quer fazer essa... Eu estou dando um exemplo simples aqui, né, só para você entender como é que funciona a ferramenta, mas você pode usar em qualquer planilha que você quiser aí, ok? Então, vamos continuar aqui, ó. A gente aprendeu agora sobre hiperlinks, ok? Então, gente, para a gente continuar aqui nossa aula, eu quero colocar um comentário, tá? Eu quero colocar um comentário dentro dessa tabela aqui. Vamos supor que o arroz aqui duplicou e eu quero colocar um comentário que esse arroz, dentro da tabela, ele vai ser comprado não agora, ele vai ser comprado na semana que vem, tá? Mas ele tem que estar aqui. Então, como é que eu faço isso? Mas eu não quero colocar mais uma coluna aqui, tá? Eu quero colocar um comentário. Ah, fulano vai comprar, não vai ser ciclano, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, um novo comentário. Cliquei em comentário e olha só, tá vendo? Ó? Ele já me deu aqui uma opção de comentário. Eu vou colocar aqui, ó, comprar, opa, ó, comprar semana, opa, semana que vem. Vou dar um exemplo, tá? Pronto, coloquei um comentário. Vocês perceberam que ficou um vermelhinho aqui em cima? Ó? Vai aparecer para vocês também. Então, quando eu passar o mouse por cima dele, ó, ele vai me apresentar aqui um comentário, comprar semana que vem. Então, quem for mexer nessa planilha já vai saber que esse cara aqui, lógico que eu não vou colocar comprar semana que vem sem uma data, sem uma informação mais concreta, né? Eu tenho que também deixar o mais fácil possível para a pessoa entender minha tabela. Então, olha só, quando eu passo o mouse, ele aparece. Quando eu tiro, ele some, tá? Isso aqui facilita bastante também, tá? Vamos supor que eu queira aqui colocar uma informação aqui, não comprar, ou qualquer tipo de informação eu posso colocar aqui nessa questão de comentários, tá? Nessa aba aqui. Agora a gente vai para o rodapé, tá? E cabeçalho dessa página. Eu vou imprimir ele, né? Vou imprimir aqui e na hora da impressão eu quero que saia um cabeçalho. Eu tenho uma lista, uma tabela, a tabela é muito grande. Eu quero colocar rodapé e cabeçalho. Só para você entender o que é um rodapé e um cabeçalho. O rodapé é o que vai ficar em cima, tá? Em cima aqui da sua tabela, do seu arquivo, do seu documento. E o rodapé é onde vai ficar aqui embaixo, tá? Ele vai ficar aqui embaixo, ele vai exibir algumas informações aqui embaixo. Então, vamos supor que eu queira que saia na folha de impressão, quando eu imprimir, eu quero que saia um cabeçalho em cima. Tabela criada por, ou impressão uma de quantas uma de tantas folhas. Então, vocês vão avaliar isso aí, ó. Olha só, eu venho aqui, ó, cabeçalho e rodapé.
ele já vai me dar um novo formato de visualização aqui da minha tabela, quer ver, ó? Ele já vai abrir para mim, tá vendo, ó? Ele já mudou a visualização do meu Excel. Aqui ele me fala para eu adicionar um cabeçalho e aqui embaixo ele fala para mim adicionar um rodapé. Então, em primeiro lugar, eu quero adicionar um cabeçalho aqui, ó. Eu vou clicar aqui. E tá vendo que ele separou para mim, ó, em 3 partes, ó, o cabeçalho? Eu quero colocar aqui, ó, tabela criada por, ó, vou colocar aqui, Manuel Filho, tá? Isso aqui é uma opção, lógico, posso fazer outros tipos de rodapé, de cabeçalho também. Ou, se eu quiser, eu posso colocar aqui o título dessa base, né? O título dessa planilha. Eu posso colocar aqui, ó, lista de compras, ó. Lista de compras, tá vendo? Ele, quando eu imprimir, ele vai sair, isso aqui como rodapé, ele vai ficar um pouco mais claro e ele vai sair como, desculpa, um cabeçalho, e ele vai sair um pouco mais claro, tá? Isso aqui é bem interessante também, ok? Posso até, quando me dá essa opção aqui, eu posso colocar outras informações também. Vamos supor que eu não queira colocar um título, eu queira colocar uma data atual, ó, aqui em cima. Toda vez que eu clicar aqui, olha só, ele deu isso aqui, ó, um comercial e data. Toda vez que eu abrir esse documento e imprimir ele, no cabeçalho, em cima do meu arquivo, ele vai ser a data atual, independente da data, independente se eu não preciso ficar colocando a data todo dia. O próprio Excel já vai me dar uma opção, tá? De data, ok? Então eu não preciso ficar colocando. Vamos dizer que aqui no início eu queria colocar o nome do meu arquivo. Ó, eu vou colocar aqui o nome do arquivo, olha só. Toda vez que eu imprimir, ele vai sair o nome do arquivo para mim. Eu não quero colocar o nome do arquivo, eu quero colocar o nome da planilha. Ó, eu clico aqui e ele vai me dar o nome da guia, tá? O nome da minha aba ali. Eu não quero colocar, eu quero colocar aqui a hora atual. Vamos por aqui, ó. Eu vou tirar a data, vou colocar a data aqui no início, ó, a data atual, e aqui no final a hora atual. Eu tenho vamos usar um exemplo. Eu tenho todo dia que contar um determinado estoque, eu tenho que fazer uma conferência em algum lugar. E eu preciso saber a data e hora que esse arquivo ele foi impresso. Então eu posso usar isso aqui, eu não preciso ficar toda hora colocando isso manualmente na minha tabela, ok? Então isso aqui é bem interessante também. E essa mesma função eu tenho aqui no rodapé, ó. Se eu descer aqui, ó, vocês vão ver, ó. Mesma função aqui no rodapé, olha só. Aqui eu posso fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou colocar data e hora. Data, eu vou clicar aqui, cabeça no rodapé. Vou colocar aqui data e hora, ok? Então a data e hora aqui eu só vou dar um espaço aqui, ó, para não ficar muito grudado. Sempre vai ser data e hora, ok? E aqui embaixo, eu posso deixar aqui mesmo, ó. Vou deixar aqui em cima mesmo. Número de página, ou número da página e número de páginas. Vamos supor que eu tenho uma tabela grande e ela vai ser várias páginas. Então o que eu posso fazer? Ó, número da página, espaço de número de páginas. Então você vai ter uma tabela, vamos supor que são 3 páginas. Ele vai colocar aqui 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Isso eu sei que se eu liberar essa folha para alguém, eu sei que é a 1 de 3, 2 de 3 e a 3 de 3. Quando eu liberar essas 3 folhas, eu sei que tem que voltar para mim 3 folhas, tá? E aqui embaixo, eu posso colocar o nome do arquivo. Aqui no meu rodapé aqui embaixo, eu posso colocar o nome do arquivo, se eu quiser. O nome do arquivo, o nome de alguém, sei lá. Aqui, ó, cabeçalho e rodapé, e aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Toda vez que eu imprimir, ele vai sair aqui embaixo o nome do arquivo, vai sair lá em cima a data, ó, a data e hora, e aqui 1 de 1, tá vendo? Todos os arquivos que eu imprimir, vamos supor que eu tenha uma outra página, ó. Vamos deixar assim, que ele já vai modificar para mim. Ele já vai, isso aqui é uma outra página. Ele já vai dar para mim aqui, ó. Tá vendo? Ó? 1 de 2, 2 de 2, tá vendo? Ó? E ele sempre vai exibir para mim o nome do arquivo. Tá vendo? Aqui são 2 páginas. Vamos supor que tem mais uma página no meu arquivo. Aqui, ó. Vou dar um exemplo. Ele vai aparecer para mim também. Aí no caso vai ficar 2 de 3, ó. Tá vendo? 2 de 3,
3 de 3 e 1 de 3, tá vendo? Ele segue dessa forma aqui, ó. 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3, ok? Então, essa parte também é bem interessante. Ah, agora, Manuel, eu já fiz a parte de cabeçalho e rodapé, eu quero voltar para a exibição normal, porque essa exibição para mim está muito estranha. Isso é muito simples, eu venho aqui, ó, e seleciono aqui embaixo, viu aqui, ó? Se não estiver aparecendo para você aí, é só você clicar aqui, eu vou deixar de uma forma legal, para que você consiga ver aqui embaixo, tá bom? É isso aí. Beleza, pessoal? Então aqui a gente já caminha para o final aqui desse módulo 2, onde a gente falou sobre tabela dinâmica, a gente falou sobre gráficos, imagens, tá? Falamos de hiperlink, também comentários e também do cabeçalho e rodapé. Por último, a gente vai falar agora do layout da página. O que é o layout da página? Quando eu imprimir essa folha, como é que ela vai sair? Eu quero que ela saia modo retrato, que é modo em pé, modo paisagem, que é modo deitado. Então eu já vou aproveitar e falar sobre isso aqui também. E também, quando eu quiser imprimir, por exemplo, uma tabela, eu quero que sempre imprima a primeira linha aqui da minha tabela. Eu quero que ela repita, tá? Então, como é que eu faço? Ó, layout da página, e aqui eu vou falar aqui para vocês como que funciona. Margem, tá? Aqui ele já vai falar, ó, ele já me dá opções de margens. A margem normal, a gente está considerando aqui uma folha A4, tá? Então, margem normal, uma margem ampla. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão perceber que aqui, ó, nesse tracejado não mudou muita coisa, tá vendo? Continuou tracejado. Quando eu clicar aqui em margem e deixar um amplo, tá vendo que ele diminuiu aqui, ó? Ele estava aqui no F, então ele diminuiu a minha área de impressão, olha só. Ele já diminuiu um pouco aqui. Só que eu preciso ter uma tabela muito extensa. Vamos por aqui, ó. Vou inserir aqui, ó, mais duas colunas, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, tá vendo que a minha linha tracejada passou? Quando eu imprimir aqui, ele vai dar um problema, porque ele vai imprimir isso aqui numa folha e isso aqui em outra folha. Essa linha tracejada aqui, ele fala até onde eu consigo imprimir. Naquela opção que a gente viu de layout de página, vai ficar ruim. Vamos tentar ver aqui no normal. No normal vai ficar ruim ainda, tá vendo? Ó, que a linha tracejada ainda me mostra que vai imprimir 2 páginas. Eu não quero que imprima 2 páginas. Eu quero que imprima numa página só. Então eu vou tentar colocar a estreita. Ó, a estreita já deu mais opção. E se eu diminuir um pouquinho aqui essas duas colunas aqui, ó, por exemplo, ó, vou diminuir ela um pouco. Ainda não foi, vou diminuir essas aqui também. Ó, agora entrou. Tá vendo? Ó? Só o botão aqui que vai sair fora também, que não é o que a gente quer. Mas só para vocês entenderem aqui essa questão de tamanho de impressão, tá? Aqui eu tenho algumas opções, ó, imagens. Eu tenho a opção aqui, uma prévia já, né, de opção de normal, de amplo e de estreito. Mas nada impede de eu vir aqui, ó, imagens personalizadas. Eu posso modificar o tamanho da minha margem que eu quero da minha folha, tá vendo? Ó? Por exemplo, a gente fez um teste aqui, se eu deixasse a minha tabela no tamanho normal, ela iria passar, tá vendo? Ó? Da impressão. Eu não quero opção de margem personalizada, olha só. Eu posso deixar aqui esquerda e direita 0, ele me dá 0 aqui, mas ele ainda me dá um espacinho aqui de margem, ele vai ficar com mais espaço. E eu quero centralizar a minha página ou no meio aqui da folha 4, ou quero deixar ela centralizada, né? Eu quero deixar ela no meio certinho, respeitando as margens, sem que eu precise fazer alguma modificação. Eu posso clicar aqui, ó. Eu clico aqui e aqui. Tá vendo que ele mudou aqui o campinho, ó? Ele regularizou, ele centralizou a minha tabela dentro da minha página, considerando essas medições aqui que eu apliquei. Não. Aqui você não consegue enxergar a modificação, mas quando você dá aqui, quando eu vou aqui na questão de imprimir, por exemplo, ele já vai me dar uma opção bem legal já para eu poder visualizar minha tabela, ok? Então a gente já viu agora a questão aqui de layout de página, vamos continuar aqui. Orientação. Orientação foi aquilo que eu falei. Eu quero deixar a tabela deitada ou em pé. Nesse caso, como eu não tenho tanta linha, eu posso deixar ela paisagem. Ó. Pode ver que a minha linha tracejada aqui aumentou e aqui embaixo diminuiu, ó, porque eu deixei a minha folha deitada. Só que não, eu quero deixar essa folha de pé, tá? Eu vou deixar modo retrato. Eu vejo aqui, ó, ela aumentou, ela está aqui até 45, tá vendo? Ó? Porém, ela diminuiu o meu espaçamento aqui na horizontal, tá? Como essa tabela aqui ela está um pouco maiorzinha, vamos deixar ela como paisagem, só para vocês, ó, ela veio até a coluna I,
e aqui ela voltou aqui até a linha 30, ok? Tamanho, aqui eu vou escolher o tamanho da minha folha, tá? Geralmente a gente está falando aqui de A4, ok? Geralmente a gente está falando aqui de A4. Vamos lá. Área de impressão, eu quero que imprima somente essa tabela aqui, ó. Eu não quero que ele imprima nada além dessa tabela, eu não quero que imprima isso aqui, não quero, podem ver que a gente fez o teste aquela hora, tem um Q aqui, ó. Eu quero que imprima somente a minha tabela, somente a minha tabela. Então, eu seleciono a minha tabela, olha só, eu seleciono ela e defino ela como área de impressão, ó. Aqui, ó, definir área de impressão. Tá vendo? Pronto. Essa, onde eu cliquei aqui, ó, que eu selecionei, é minha área de impressão. Pode ver que até o tracejado mudou, ó. Olha só, o tracejado está aqui agora. Então, sempre que eu imprimir, ele vai aparecer só isso aqui, tá? Às vezes eu tenho duas tabelas na mesma planilha e eu quero imprimir só uma planilha. Então, eu vou selecionar a planilha, ó, seleciono a planilha e defino como impressão. Olha só. Agora, quando eu for imprimir, só vai aparecer esses dois. Esses demais aqui não vão aparecer, ok? Aí eu quero limpar, eu quero que imprima padrão, né? A folha inteira. Então, eu posso limpar, ok? Imprimir títulos, eu quero que sempre que eu imprima, ele apareça esse título aqui na minha impressão, ó. Todas as folhas ele vai replicar esse título aqui, ó. Eu clico aqui e aí, tá vendo, ó? Linhas a repetir na parte superior. Eu seleciono aqui e posso clicar aqui no 1, tá vendo, ó? Sempre que eu imprimir o meu arquivo, ele vai repetir essa linha aqui. Ele vai duplicar. Vamos supor que eu tenho uma linha, uma tabela que é extensa. Vamos tentar estender um pouquinho mais essa tabela aqui, ó. Eu vim aqui, eu vou inserir, ó. Vou clicar em inserir, ó. Vou inserir, tá vendo? Inserir. Tá vendo aqui que quando eu imprimir, ele vai comer uma parte e aí na outra folha vai ficar sem um título aqui, ó. Então, essa questão de duplicar o título, de imprimir o título, sempre vai dar isso aqui, ó. Eu imprimo o título, ele sempre na primeira linha, ou da minha primeira linha aqui da folha, ele vai duplicar essa linha aqui, ó. Então, todas as folhas vão sair com o cabeçalho legalzinho, entendeu? É para isso que serve essa opção aqui de imprimir títulos, ok? E aí, por último, a gente tem a opção de linha de grade, ó. Quero exibir linha de grade, posso tirar. Isso aqui ele está também em outra aba, mas isso aqui eu posso tirar. Não quer dizer que isso, eu tirando aqui e colocando, ele vai imprimir na folha. Ele vai imprimir se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui e aqui, ele vai imprimir a linha de grade, que a linha de grade é isso aqui, ó. Igual eu falei no módulo 1, ele não imprime, mas eu dou a opção aqui do Excel imprimir essa linha de grade. E mesma coisa os títulos. Se eu quiser que imprima esses títulos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tal, ele vai imprimir. Só que geralmente também eu não coloco mais. Se você quiser colocar, fique à vontade. Ok? Encerra aqui o nosso módulo 2, pessoal. Ok? Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo. E eu quero contar muito aí com o seu apoio para a gente continuar o nosso módulo 3, que a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas e funções. Ok? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Te desejo aí ótimos estudos e um grande abraço. Valeu. Até a próxima.